Queria contar 3. Hoje eu tava botando uma maneira que aparecer tudo lá, né? Nesse momento nós estamos já ao vivo aqui, da nossa casa, do nosso lar, nosso encontro no caminho com a graça, para trazer uma mensagem de reflexão, irmão Celso. Hoje é 27 de outubro, né? Mais uma semana de trabalho, de atividades, de encontros, uma reflexão, uma mensagem, um pensamento que a gente quer dividir aqui com as pessoas que nos assistem, né, que nos acompanham. Alguns irmãos não chegaram e a gente resolveu iniciar, porque também temos compromisso depois deste encontro aqui. Nós vamos ler uma passagem, vamos meditar um pouco sobre esse assunto, que é do momento, mas aí você vai dizer, lendo isso hoje, parece que Paulo está dizendo de um fato que ele não estava passando, não estava vivendo na história naquele momento na vida dele, ou da sociedade da época. A passagem que eu vou ler é em Romanos 13. Vou ler alguns versículos deste capítulo, né? Como é que Paulo notava aquele assunto, aquele aspecto do que estava acontecendo, ou ele não estava se importando com o que estava acontecendo? Será que tudo era bom? Será que o governo na época era tão bom assim, que ele fala sobre a submissão a autoridades, que todo mundo deve ser submisso às autoridades, indiferentemente de ser uma autoridade, seja ela que foi colocada, seja ela que foi empossada, seja ela qual for, que nós somos submissos às autoridades, porque tem uma lei que rege a Constituição brasileira, né? Mas daí somos submissos em casa, quando criança pelos pais, depois quando em família os filhos são submissos a nós. E essa submissão não é para subjugar a pessoa debaixo de uma cerviz dura, que a pessoa fica retraída, oprimida, com medo, angustiada, apertada, pisada, machucada, ofendida, e não faça nada em relação a isso. E também quando falo dessa forma, e Paulo agora depois nós vamos ler, não que eu esteja incitando a violência, ou que alguém pegue e vá trancar a rua, como alguns fazem, depredam como fazem, quebram como fazem, botam fogo como fazem. Não, isso é coisa de bandido, marginal. Eu estou falando que qualquer entendimento do ser humano que ele tenha essa compreensão de que existe sempre dentro do nosso processo, em casa, na sociedade, na família, que a gente sempre deve uma satisfação. Agora eu não devo mais, agora eu não preciso mais pedir, não preciso mais ficar sobre a autoridade de alguém, porque não. Nós sempre teremos alguém sobre nós que a gente sempre deve responder sobre nossos atos, seja nesse plano terreno, e quem crê na parte espiritual em relação a Deus. Bom, mas vamos ler aqui e vamos falar sobre esse processo, dessa interpretação que Paulo tem sobre a autoridade e submissão a ela, e o que ela quer dizer, e o que ela queria dizer para aquela época também, o que ela quer dizer para os dias de hoje. Porque a palavra, ela se renova cada dia, e ela não mudou a sua circunstância, mesmo que seja do tempo e espaço, hoje outro tempo e espaço, da época de Paulo, mas o que ele quis dizer é o que nós queremos falar aqui hoje, não diferente da mensagem que ele falou. Vamos falar do que ele quis dizer. Toda alma esteja sujeita a autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más.
Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada. Porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que eles estejais sujeitos não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais os tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Bom, depois vocês vão ouvir de novo, né? Tem um canal do YouTube que a gente está gravando, e ela vai ficar rodando no Face por um bom período, essa mensagem. Agora, Paulo estava ali numa questão de Nero, Tibério, Calígula, eram os reis da época. Todos reis maus, todos opressores para o povo. Aprisionavam, até perseguiam os cristãos, né? Paulo era refém de um, depois foi morto por mandado de um, que foi Nero. E daí ele vem dizer submissão a essas autoridades, não. Aí observam o que diz o contexto do versículo ali, onde ele fala sobre o magistrado. Pode ser juiz, pode ser rei, pode ser a mesma autoridade que ele está dizendo, que elas não são terror para as boas obras, mas para as más. Ou seja, ele está dizendo que a autoridade é boa. Ele está falando que a pessoa que tem a consciência de entender o bem e o mal, e a autoridade que ama, que entende o bem e o mal, que é justo, o magistrado, o rei, a autoridade, aquele que está no bem, tu anda debaixo dessa autoridade, e é submisso a essa autoridade, porque ela provém de Deus. Porque tu vai observar que reis e autoridades más, elas não provêm de Deus, porque não provêm de amor. Que Deus é amor e é justo. E quando nós vemos injustiças e não observamos que há amor, não existe uma autoridade que seja de Deus operando sobre aquela pessoa, mas o mal. E aí quem está sobre o jugo dessa autoridade, submisso a ela, mesmo que contrariado, ele não vai obedecer ela categoricamente. Mesmo que tenha uma constituição exercida no país, ele vai obedecer à lei do país, mas não àquela autoridade humana, que é má. Mas vai obedecer uma lei que foi feita anteriormente a este que está, ou um que possa vir. Esse é o entendimento que Paulo está falando. Aquele que é justo, aquele que pratica o bem, aquele que ama, vocês sejais submissos a ela. Depois ele fala a questão do tributo, né? Aí, tributo, impostos, taxas, sempre houveram para que houvesse esses reis, magistrados e autoridades, gerenciasse isso para distribuir qualidade de vida aos seus servos, aos seus vassalos, aos seus empregados, aos seus dominantes nos domínios de geografia de país. Então era distribuído, era para devolver aquilo que eles recebiam, a receita. E Paulo não quer entrar na questão que se estava desviando, se estava fazendo certo, se estava botando no bolso, se estava botando no cofre, e se as pessoas estavam passando necessidade devido a, demasiadamente, o subjugo em questão das taxas, dos impostos que eram pagos, e que ainda são pagos e que pagamos, todos nós. Se é para pagar, tu está pagando. E que é para ser pago, paga. Até mesmo Cristo ali no momento diz, o que é de César? É dá para ele? Ele dá para ele o que ele precisa? Ele precisa disso. Mas a Deus não. A Deus tu dá para as pessoas o amor, o abraço, o perdão, a comunhão, a participação, a confraternização, a solidariedade, a harmonia, a fé, a esperança. Isso é o relacionamento entre as pessoas. Isso tu dá para a pessoa, que é o que Deus tem o vínculo com isso. Agora, em relação a dinheiro, é para o homem mesmo. Agora que ele tem a consciência daquilo que ele está fazendo. Antes que tivessem homens justos, né, no governo, e nós sempre temos a esperança de que sempre o bem prevaleça sobre o mal, e a gente tem a fé
E a convicção que no meio disso tudo que está acontecendo, existe pequenos focos de luzes espalhados por aí, que sejam referências para as demais pessoas, que tenham essa convicção em si, de que aquela autoridade que está ordenada pelo amor, pela paz, pela pacificação e pela justiça de Deus, dentro do seu ser, esse eu obedeço com muito amor, com muito carinho, com muito respeito e com muita honra, porque dela eu recebo essa honra. Do contrário dos outros que são maus, e se eu não obedecer, ele vai me colocar na espada. E vai me levar para responder processos, vai me levar para uma coisa de uma injustiça a qual eu sinto que isso não deveria ser submetido a ela. Mas dentro da lei e contra a lei, contra o amor, não há uma lei que defina contra ela. Existem leis contra o mal. E a lei existe para pegar aqueles que praticam o mal, não aqueles que praticam o bem. É bem fácil de entender. Paulo fala em Gálatas 5:22 sobre aquelas referências aí dos frutos, né, do amor. E quem pratica aqueles frutos do amor, que são vários tipos, né, que é daquela árvore que está produzindo, que é você, que é eu, que somos nós, que produzem em Cristo esses frutos do amor, na sua essência, na sua verdade, que sobre essas questões não existe uma lei contrária a ela, porque ela é livre para fazer. Do contrário daquele que pratica o mal, o delito, que anda desviando do mal, desviando do bem, fazendo o mal, praticando a ilicitude, sendo corrupto, esse está no processo de justiça. Está sendo analisado, está sendo apontado, está sendo julgado e poderá ser condenado. Então a lei é para isto, para pegar os maus. Então quem quer se livrar de uma justiça praticando o mal, também está sendo um enganador. Porque ele está consigo nele esse mal existencial. Então ele não está nem aí para a lei. E não está nem aí para a autoridade. Ele quer fugir da autoridade. Então a lei existe para aqueles que praticam o mal e para defender aqueles que estão na justiça, e na paz, e na graça, e na presença de Deus. Então, quando nós entramos nessa consciência de que a autoridade que existe, de que o bem, o amor e a graça não tenham algo que coloca contra, mas sim tu tem essa liberdade de amar, a liberdade de fazer o bem, e tu observa todas as potestades. As potestades são os reinos. As potestades são os reinos e são aqueles líderes que estão sobre os governos. E todos nós temos aí várias nações e povos e tribos que constituem os seus governantes, constituem as suas leis, e todas elas tentam, de alguma forma, obedecer àquela lei. Às vezes mesmo que contrariado. Então o povo deve ser disciplinado para obedecer àquela lei. Agora, quando olha-se que a liderança e os magistrados que estão fazendo estas leis, não é para oprimir o fraco, não é para apertar o pobre, não é para machucar aquele que já está doente, que precisa de atenção, mas para atender o necessitado, a viúva, o órfão, o desempregado, o faminto, o sedento, de justiça, que esse é a qual Jesus fala no Sermão do Monte, que são os bens-aventurados. Daí, outro momento, Paulo diz, mas não existe uma autoridade que não seja colocada por Deus. O que quer dizer isso? Que a autoridade maior que Paulo está colocando ali, nesse versículo, e que nós entendemos, que existe uma autoridade suprema maior do que todas elas, aqui, em qualquer lugar, em tempo e espaço, que é a autoridade de Deus. Agora, como muitos não creem em Deus, o Espírito, de Deus, e não creem em Cristo como o enviado, o Mestre, o Messias, dificilmente eles vão obedecer essa autoridade espiritual de Deus que entra no seu ser para dizer assim, pratica o bem, pratica a justiça, não aperta o meu povo, não oprime o meu povo,
O povo são todas as pessoas, indiferentemente de qualquer região do planeta. Então nós temos várias autoridades espalhadas pela face da Terra, com seu cetro, com sua toga, com sua coroa, com seus estandartes, com suas pompas todas, governando para o mal. E o povo está subjugado sobre isto. Só que quando Cristo também teve palmilhando a terra como homem-deus, ele não chegou detonando contra as autoridades. Ele, como judeu, ainda disse assim, paga o tributo. Aí Pedro vai lá, pega, pesca um peixe, tira do peixe, tem uma moeda para pagar o tributo. Pagou de todos. Depois tem outra referência da moeda, que é da esfinge. Dá a Deus que é de Deus e César. E a César que é de César, que é uma moeda. Mas para Deus que é de Deus é o amor. Devolve para Deus aquilo que é dele, amor. Então eu dou para as pessoas isso. Nunca houve, no momento, houve revoltas, os macabeus que fizeram revoltas ali, antes do nascimento do Messias, as revoltas dos judeus contra o Império Romano, contra os sírios também, uma revolta contra as autoridades, que não era autoridade contrária a eles, e se deram mal. Então essa justiça que nós esperamos aqui, muitas vezes, que nós não vamos baixar a guarda, que nós vamos deixar pisar por cima de nós, mas que nós ainda devemos orar por todas as autoridades, mesmo que elas não estão andando na consciência do amor. Pois essa nós devemos orar mais para que ela tenha essa consciência do amor e mude o seu pensamento e suas atitudes. Porque uma autoridade que tem a graça de Deus terá o povo abençoado por intermédio da oração daqueles que creem em Deus, porque vai pacificar o coração daquela autoridade. E o povo não sofre. Agora, decorrente de tudo isso, que muitos dizem e estão falando, mas isso está escrito, vai acontecer. Nós estamos no caminho do fim mesmo. É o fim dos tempos. Isso, a história sempre se repetiu. Sempre. Agora, Paulo dá no capítulo anterior, no capítulo 12, no versículo 1 aqui, rogo-vos, ó Pai, a Deus em Cristo Jesus, que cada um de nós renovais o vosso entendimento e não se conformeis com as coisas desse presente século, naquela época, nesta época. Não se conformeis com as coisas deste mundo. Então há um conflito até com Paulo no seu próprio entendimento em relação ao comportamento das pessoas com ele e na época de Roma, na época da Judéia, na época de Israel, que ele estava ali enfrentando. E como nós falamos que essa história ela se repete pelo tempo e espaço, ela chega nos dias de hoje e nós estamos presenciando as coisas acontecer à nossa volta. E ainda podemos dizer, e ainda alguns dizem, que temos um grupo de pessoas pacíficas, ordeiras, em relação a tudo que está acontecendo. Mas de um outro momento, algumas pessoas que não são ordeiras, não são pacíficas, e que baixam o terror. E qualquer coisa que se faça, às vezes brigam até por centavos, né? Brigaram por centavos e fizeram tendel. E depois acalmaram com várias falcatruas que aconteceram na decorrência, na sequência dos períodos após aquele momento de 2013 para cá. Então o povo ficou pacificado. Porque não é que ele está conformado com isto. Não. É porque ele não quer que pessoas inocentes percam a sua liberdade, que pessoas inocentes percam aquilo que já adquiriram, que foram seus direitos, e que outras pessoas inocentes venham a se machucar ou até perder suas vidas por um motivo de estar querendo entrar e lutar contra um tipo de governo, um tipo de autoridade, um tipo de ação contrária à opinião de famílias que estão sofrendo nas filas dos hospitais, que pessoas que estão necessitadas de serviço, que precisam de alimento e remédio, de pessoas que estão à mercê do domínio daqueles que são intelectuais e aqueles que não têm conhecimento da lei, que estão subjugados pelos que conhecem, e aqueles que conhecem, às vezes, de ajudar
ainda maltratam mais o povo. Nós ainda aqui damos graças a tudo, a Deus, de passar tudo isso ainda exalando algum perfume, não deixando a nossa consciência ser contaminada, nosso coração continuar pacificado, e a gente exercitar a fé, o amor e praticar a justiça constantemente em nossos ambientes, crendo sempre que o amor, as virtudes do bem, os frutos deste amor e dessa fé que produz em cada um de nós, possa alimentar mais outra pessoa, mais outra família, e ela compreenda que nós podemos mudar tudo isso no momento oportuno que a gente tenha de ver melhor, entender melhor as coisas. Então, amados, hoje a palavra que me veio foi esta, pelo momento a qual nós estamos vivenciando, que Paulo aqui não está dizendo, se ajoelha perante esse Calígula, vai lá e aceita o que o Nero está fazendo, abraça aquele homem mau e diz que está tudo bem. Não, não é isso. Ele está falando de uma autoridade que pratica o bem. Nesse amor tu vai ter a bênção e a honra. Agora, se tu for contra um que está praticando o bem, a justiça dele vai te pegar. Mas essa justiça que te pegará pelo bem não vai ser da mesma forma daquele que é mau. Que até por tu não fazer nada, o mal já está te pegando, mesmo que tu não tenha feito nada contra. Porque quantas pessoas estão sofrendo muitas vezes de uma consequência equivocada, enganosa, corrupta de um governo, ou de um governante, ou de pessoas que estão na liderança fazendo o equívoco, o erro, conscientemente, para maltratar e para deixar as pessoas numa situação cada vez mais inferior à situação social dentro do país. E isso eu não estou falando somente no Brasil, porque o bem e o mal, as autoridades aqui ou lá fora, elas têm isso consigo. Agora nós queremos alimentar o coração de cada um com a fé, com o amor, a paciência, para, de novo na palavra de Paulo, pois onde tudo isto que tem se multiplicado do mal, e a graça, o amor de Deus sobreabunde no teu coração, para que tu não fique somente de braço cruzado, se não está acontecendo comigo, não me faz parte, não me interessa. Mas o teu irmão, o teu amigo, o teu companheiro, ou pessoas que você não conhece, que é o mais importante, que às vezes porque fazer o bem àquele que te faz o bem é muito fácil. Agora fazer o bem àquele que te faz mal, isso que é o mais relevante. Orar por aqueles que te perseguem, amar aquele que te odeia, aí diz que amontoa brasas vivas de fogo sobre a tua face, sobre o teu rosto, sobre a tua cabeça. Isso somente é uma ação do Espírito Santo, movimento do teu coração, para que tu entenda que aquele que ama, aquele que pratica o bem, que pratica a justiça, com todos os defeitos que eu e você, que nós temos, e podendo ter essa visão espiritual, que tu vai ser, às vezes, contrariado, que às vezes tu vai ser perseguido, que às vezes tu vai ser odiado. Aí tem outra mensagem, não sei se vai confortar o teu coração. Não sei se vai confortar o teu coração. Sabei vós que antes de tu ter nascido, de antes de tu estar no ventre da tua mãe, antes, muito tempo antes, já os profetas, aconteceu com eles as mesmas coisas. E aí Paulo diz assim: sejais os meus imitadores como eu sou de Cristo. Aí tu olha para Cristo. Tu olhando para Cristo, tu vê Cristo indo para o Calvário. Tu vendo Cristo sendo blasfemado, sendo perseguido, sendo odiado, praticando bem. Se eu quero ser imitador de Paulo que imitou a Cristo, nós vamos passar por esse processo. E estamos passando. Mas não se conformeis.
tem entendimento, sabedoria, porque até para comprar um feijão no mercado, tu apalpa para ver se ele é novo. Tu vai tomar alguma coisa, às vezes tu cheira, ver se está em condições salubres de tomar. Alguma coisa que tu tá com dificuldade de não ver para pegar para comer, tu toca, bota na língua para sentir o paladar. Então tu tem escolhas, tu tem discernimento para isso. Hoje está trovejando, vai cair uma chuva, está dando sinal que vai chover. Tu está entendendo o que está acontecendo, tu está ouvindo isso. Então tem coisas mais fáceis que você não entende. Discerne o dia da noite, os meses do ano, as estações do ano. Sente uma dor no pé, no calo, fez uma cirurgia, está com uma dor, o tempo está mudando. Todos os sinais acontecem. E às vezes você não percebe que está acontecendo outras coisas mais importantes que está te mostrando o que está acontecendo e você não tem o discernimento. Então, disso aí tudo, amados, também na oração, você falando com Deus dentro de você, você pode receber uma resposta. Recebendo uma resposta, falando contigo, não querendo você agir, mas agindo Deus por você, dentro de você. Então essa palavra de hoje é para que nós tenhamos essa consciência de que não existe uma autoridade, porque a autoridade maior é de Deus, então as terrenas são submissas à de Deus. Só que quando o coração está calcificado, endurecido e não quer obedecer esse amor, que é o vínculo da paz, a autoridade está fora do controle e a corrupção pega. A corrupção pega e os seus aliados o fortalecem cada vez mais. Mas quando a autoridade é pacífica, é ordeira, é justa, o amor impera. E é desses que nós estamos falando, e é desses que Paulo está dizendo. É simples. Então tá, a palavra de Deus era essa de hoje. E nós vamos fazer a nossa ministração da ceia. Já vou ler aqui de imediato a palavra, né? Para complementar. A paz, queridos. Eu estava aqui concentrado e vocês chegaram. Perdão o horário que eu me confundi, mas sempre às 8 eu não olhei, que era 7h30. Depois tu paga 10 apoio. Hoje só que nós estamos no compromisso, né? Aí eu mandei Agora que eu fui ver que era 7h30. Mandei um sinalzinho ali. Nós vamos fazer a leitura aqui de Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Em pé, podemos nos colocar de pé. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é o Novo Testamento. No meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Vou pegar o pão ali. Olha o pão. Pode orar. Senhor amado, te damos graças, Senhor, por mais esta oportunidade que Tu nos dá de estarmos aqui reunidos, Senhor, em Teu nome, para participar, Senhor, do sangue e do corpo, Senhor, da Tua carne, meu Deus. Abençoa agora este pão, Senhor, que representa a Tua carne. Abençoa todos que estão aqui, que nós possamos recebê-lo, Senhor, de bom grado, e que o Espírito Santo esteja em nossas vidas e em nossos corações. Assim eu te agradeço por tudo, Senhor. Amém.